Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso Arena de Ideias. Esse espaço de debate de ideias inteligentes sobre reputação, sobre influência, sobre comunicação. Hoje, diretamente do Energicon, em Brasília, aqui no Museu da República, onde eu recebo duas convidadas especiais aqui que estão comigo. Michele Silveira, muito obrigada por nos receber na sua casa, no seu evento. Daqui a pouco você se apresenta. E Ana Paula Hedler, da Itaipu Nacional. Muito obrigada às duas, sejam bem-vindas. E a ideia é que a gente possa falar um pouquinho aqui sobre transição energética e o impacto que isso traz para as políticas públicas e para o debate social, né? Porque é um grande desafio, né, que a gente vê as empresas muito engajadas, o governo engajado em discutir esse tema e endereçar soluções para a transição energética, mas a gente sabe ainda que a sociedade tem muita dificuldade em entender do que se trata, né? Quais são as ações e aonde a gente quer chegar. Então a ideia desse debate é reunir duas feras do setor de energia, para que a gente possa trazer sob essa perspectiva do setor de energia qual o papel dessas empresas na contribuição desse debate. E aí vou começar com você, Ana Paula, se apresente e vamos falar sobre o trabalho de Itaipu na transição energética. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada aqui em nome da Itaipu de poder participar desse debate com vocês. E para nós é uma alegria poder compartilhar o que Itaipu tem feito em prol da transição energética, principalmente porque a nossa missão empresarial é gerar energia elétrica de qualidade a um preço acessível à população, ou seja, barata, e levar o desenvolvimento socioambiental para todo o território de influência da usina. Então, a gente, como ainda é a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta, inclusive a gente bateu a marca de 3 bilhões de megawatts produzidos, estamos no Guinness Book. Para a gente é uma honra poder falar da transição energética, que já está no nosso cerne há 51 anos, né? Então, muito obrigada pelo convite. E o tema, com certeza, é muito pertinente e a gente pode ajudar aqui a trazer novas ideias, a trazer as ações que Itaipu realiza, que podem servir de exemplo para muitas outras empresas. E, com certeza, eu vou aprender muito aqui com vocês duas também. Obrigada, Ana Paula, uma satisfação recebê-la e também agradecer a você, Michele Silveira. Michele, eu queria que você falasse, né? Você como essa engajadora de públicos, de personalidades do setor de energia, e é isso que a gente vê refletido aqui hoje no Energicon. O que se percebe, né? Você que tem reunido os especialistas, reunido as empresas, o que você observa de desafio e o que a gente tem até para debater sobre transição energética aqui do evento do Energicon? Obrigada, Ana Paula, Liliane. É uma alegria dividir, né, essa mesa com vocês. A gente estava conversando, né? Assim, Itaipu, um orgulho para todos nós, né? E é muito bom ter a oficina como parceira sempre, né? O primeiro que a gente fez foi lá no seminário de hidrogênio verde, onde já reunimos, né, muitos players do setor. O Energicon surgiu exatamente com esse olhar de integrar as empresas de comunicação, empresas de energia, com o olhar da comunicação e das relações institucionais. Partindo do princípio que a gente não tem relações institucionais se não tiver comunicação, né? A gente teve uma palestra sobre isso e a Andrea até comentou, disse, mas esse título, até onde vai RIG, até onde vai comunicação, não está certo. Disse, não, é exatamente essa a provocação. É isso que a gente quer fazer. E hoje, os principais assuntos que estão no setor elétrico, eles são debatidos de uma forma completamente diferente, né? A gente mudou o processo de geração, a gente mudou o processo de novas tecnologias, a gente vem com um universo de linguagem onde todos são comunicadores, né? Ontem a Patrícia Marins, né, da oficina, falou muito sobre isso e o desafio que é para as empresas comunicarem. Então, você tem a comunicação com as comunidades, que é importantíssima, você tem a comunicação com o Congresso, né, todos os stakeholders. E nesse universo aqui se falou muito em integração do setor. Porque a gente tem aí hoje um desafio com a questão das hidrelétricas, por exemplo, né, sendo debatidas como mais do que o reservatório para geração, você tem inúmeras outras, inúmeros usos, né, dos
reservatórios, né, que a gente chama de usos múltiplos. Então, você tem aí a pesca, você tem turismo, você tem armazenamento de energia. E aí é que é o grande desafio hoje, todas as fontes conversarem sobre isso e a gente reunir as pessoas. De ontem para hoje foi assim, muito debate promissor, né? Integração, muitas pessoas, além de fechar negócios, fechando parcerias também, trocando conhecimento. Memória da Eletricidade e Voit hoje participaram conosco aqui, já fizeram hoje, né, um início de uma parceria. Então, a ideia é exatamente essa, integrar o setor para que a gente consiga continuar avançando num dever de casa que o Brasil já fez. Né? A transição energética ela já existe no Brasil, a nossa matriz já é limpa. Né? E qual é o desafio para a gente manter isso de forma que a gente não precise recuar ou ter que voltar um passo atrás de onde a gente já se tornou uma liderança mundial. Né? Interessante isso que você coloca, de o Brasil já liderar, né, essa transição. E o setor de energia no Brasil poder puxar também toda uma cadeia de outros segmentos da indústria. Né? A gente tem o setor de mineração querendo também buscar ali o seu espaço, né? Buscar a transição, a indústria como um todo. Né? E apesar de liderar esse processo, a gente vê que o setor de energia ainda tem muito potencial de saber liderar isso pela comunicação. Né? Onde é que o papel de Itaipu, por exemplo, né, Ana Paula, dentro desse contexto, né, de simplificar essa linguagem, de mostrar o que está fazendo o tempo todo, né, de mostrar não só que gera energia, mas que gera valor para toda uma cadeia de stakeholders, e você falou muito ali do diálogo com todos os públicos, né, não há fronteira dessa comunicação, você fala com o poder público, você fala com a imprensa, você fala com comunidade, né? Quais são as experiências, né, que Itaipu aí como líder, né, no segmento traz de aprendizado para compartilhar aqui nesse fórum e compartilhar com todas as empresas? Vamos começar a tentar esmiuçar aqui para quem está vendo a gente, ouvindo, entender o que é transição energética quando a gente traz isso com a Itaipu, que a Itaipu está liderando junto com a Petrobras a transição energética no Brasil. A transição energética nada mais é do que a substituição da matriz fóssil, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, por fontes de energia limpa e renovável. E daí é a eólica, a solar, a própria hidrelétrica, no caso de Itaipu. E é como a Michele falou, nosso país já tem 83% da matriz limpa, através de fontes renováveis. E só das hidrelétricas são 63%. Então, elas já abriram esse caminho para um país mais sustentável, por isso que a gente serve de referência, inclusive no mundo. Só que, além disso, a gente não pode parar só na geração hidroelétrica em si. A gente tem que trazer novidade. E a Itaipu, ela tem isso materializado em si, no seu cerne, há 50 anos. Então, começou com a hidrelétrica, partiu para os estudos da biomassa, do uso da biomassa e biogás, inclusive as pesquisas e todo o desenvolvimento dessa fonte de energia limpa, feita na Itaipu, serviram como regulação para o mercado todo. Então, a lei que existe hoje, federal, existe graças a todo o empenho de Itaipu em pesquisa e utilização da biomassa e do biogás. Agora a gente está estudando também, está colocando no nosso reservatório, no Rio Paraná, os painéis solares flutuantes, que se tudo der certo, a gente pode também criar uma nova fonte de energia para aproveitar nossos rios, nossos lagos, que são imensos aqui no nosso país e que tem muito potencial. E essa iniciativa é uma iniciativa binacional, então é Brasil e Paraguai atuando juntos para levar esse desenvolvimento, mas além disso a gente também tem outras fontes de energia, a gente também enxerga, por exemplo, que a Itaipu pode ir além, mostrando o potencial que o Brasil tem e que as novas fontes de energia têm também, por exemplo, com um projeto que a Itaipu tem, que está investindo 80 milhões de reais na instalação de painéis solares em hospitais filantrópicos do Paraná. Então, Santas Casas, hospitais evangélicos do Paraná, eles estão participando agora, eles participaram de uma seleção e agora começou a instalação de painéis solares para ajudar a abater a conta de luz deles, que é muito alta.
Vou dar um exemplo de Londrina, da Santa Casa de Londrina, que a diretora falou que a conta de luz deles é mais ou menos 300 mil por mês. E graças aos painéis solares que a Itaipu está instalando nesse hospital, eles acreditam que vão conseguir reduzir a conta em 40%. Isso daria mais ou menos mais de 100 mil reais de economia. Então, isso é uma forma que a Itaipu, com o seu know-how, que já tem dos painéis solares, e o investimento do seu conhecimento para gerar economia na conta de luz, que vai reverter isso em mais saúde para o povo paranaense, porque ao economizar o dinheiro na conta de luz, eles poderão investir em melhores leitos, mais medicamentos, mais profissionais ali da saúde. Então, esse é um dos exemplos de ação concreta da Itaipu. Além desses, a gente tem muitos na usina. Por exemplo, mais de 9 mil nascentes de água estão sendo recuperadas desde 2023 até agora. E porque a gente sabe que a água é nossa matéria-prima e sem ela não existe a energia, né? Então, a gente precisa cuidar dela. E, querendo ou não, todo o território influencia nisso. E para você ter essa água limpa e em boa quantidade, você precisa cuidar dela e ensinar a população a cuidar também. Então, você tem que transformar esse assunto que é mais técnico e um pouco difícil para mostrar para a população por que é importante fazer essa alteração da matriz energética do país com a transição energética. Só nessa frase as pessoas já não entendem, a maioria. Daí vai a gente com a educação ambiental no território, conversar com a população, conversar com os ribeirinhos, com os pescadores, com os agricultores familiares, com os indígenas, quilombolas. Então, a Itaipu conversa com vários públicos diferentes para tentar tornar esse assunto mais acessível possível e mais inteligível, assim, para que todo mundo entenda que, fazendo a sua parte no pouco, ela faz muita diferença no mundo. Que, por exemplo, só o fato de separar o resíduo orgânico do reciclável já faz uma diferença enorme. E a gente tem também uma boa experiência nesse quesito, que é o projeto que a Itaipu já tem há mais de 20 anos com os catadores de materiais recicláveis, em que a usina ela monta a unidade de valorização de recicláveis, com um barracão, com um caminhão para a coleta do material reciclável, e também dá auxílio técnico para a comunidade dos catadores, para que eles entendam o papel deles, a missão que está na mão deles. Isso que você está falando não é comunicação, né? É isso tudo. que você relata, a gente está falando de uma grande estratégia de engajamento. Exato. De stakeholders. Exato. Né? É diferente de você só ir lá, informar, comunicar. É uma troca, é uma construção. Exato. De um processo em que não parte só de minha iniciativa. Né? Eu posso ter um objetivo estratégico muito bem definido, uma missão muito clara, mas se eu não souber engajar todo mundo que está envolvido nessa minha cadeia, que são todos os públicos, você citou aí as comunidades tradicionais, as comunidades locais, a gente tem que falar também de governo. Né? Quando a gente fala de uma empresa, né, que é binacional, e aí você está falando disso o tempo todo, Brasil e Paraguai. Isso. Né? Então, realmente uma complexidade de agentes, de atores, que a comunicação, junto com a estratégia do negócio, precisam olhar e precisam endereçar, não só respostas, né? Porque muitas vezes a gente vê as empresas se explicando. Isso. Né? E muitas vezes quando a gente tem que ficar se explicando é porque a gente não engajou e não comunicou de forma eficiente. Né? E quando a gente fala desse mundo ultraconectado, quando a gente fala agora, né, desse mundo multifacetado de crises, né? Se a gente não percebe os medos, os anseios ou as necessidades de cada um deles, é difícil a gente ter uma estratégia de proteção ali, reputacional, que seja efetiva, né? Então, isso que você traz é bem importante, né? E eu acho que essa discussão hoje foi forte, né? Ontem e hoje aqui no Energicom, eu percebi pela programação, inclusive, que o grande debate é como é que a gente engaja todos os públicos. É isso, Michele? Me conta, você como essa grande engajadora. É isso, Lili. Eu acho que o engajamento é a virada de chave, né? Eu acho que Itaipu tem, né, na sua história, uma relação com a comunidade que foi construída, né, assim como outras empresas. Eu venho das empresas da Eletrobras, fiquei quase 20 anos na Eletronorte,
E é engraçado como a gente tem percepções diferentes quando a gente faz uma pesquisa de público interno, de comunidade e de sociedade, imprensa ou mercado. Então, às vezes, você tem uma empresa super, né, bem avaliada naquela pesquisa no mercado e quando você vai para a comunidade não tem. Então, a gente tem que tentar entender esses processos diferentes, mas dentro de uma base de informações que é a comunicação, por incrível que pareça. Não existe mais comunicação interna, mas no setor de energia, ela vem muito da comunicação interna, porque existe um elemento, um ativo de comunicação e engajamento no setor elétrico, que é a propriedade intelectual dos seus profissionais. A forma como eles são apaixonados pelas entregas, né? Porque muito a pessoa, técnicos, não, né? e a Muito pessoa, ela especializados. acorda e ela vai gerar energia para o país, né? Então, assim, a gente vive num mundo hoje que tem 730 milhões de pessoas sem energia, pessoas que ainda precisam cozinhar com lenha. Então, a gente precisa olhar isso para o mundo, né? Olhar esse universo. Quando a gente vê o mapa, né? A gente consegue enxergar o mapa à noite. Então, esse olhar para dentro, ele é importantíssimo para fazer a comunicação e o engajamento lá fora. Porque a partir do momento que você tem um engenheiro que pega um papel e vai lá e desenha para você, o que ele está te dizendo é o seguinte: eu quero comunicar, eu quero ajudar, eu quero ser uma ferramenta de comunicação. Me ajuda a traduzir isso aqui. E é um exercício para as áreas de comunicação hoje entender que o nosso papel é muito mais de ouvir esses setores. Então, a gente precisa sentar com a área de operação, a gente precisa sentar com a área de engenharia, de meio ambiente, das empresas e ouvir. E transformar essas áreas em agentes de comunicação. Então, esse é um processo que foi muito debatido ontem e hoje. Grandes projetos aqui que nasceram, foram vários exemplos hoje e ontem citados pelas empresas que nasceram nessa fonte de comunicação interna. Então, esse conhecimento que passa ali pelas áreas, ele engaja e engaja a comunidade, a ponto da gente ter que fazer treinamento para as pessoas da comunidade, porque eles acabam virando porta-vozes. Exato. Né? Então, quando a gente faz um simulado de barragem, né? Segurança de barragem, por exemplo, em dimensões imensas, né? 30, 40 mil pessoas do público, né? Fora a população em geral, você tem as pessoas se reportando aos empregados. Fulano trabalha na empresa. Então, assim, onde a gente tem as plantas do setor, é muito importante que esses empregados tenham a visão de comunicação da empresa, porque eles possam dizer, não, eu estou fazendo parte disso. A partir do momento que isso vira uma ferramenta da comunicação, ela chega na alta liderança. Então, você pode criar, né? Eu citei alguns exemplos aqui do que a gente fez, um episódio que era uma websérie, chamava Diário de Obra, e os repórteres eram os nossos colegas engenheiros das subestações. Fizemos uma pequena oficina rápida com eles, linhas básicas, né, de orientação de gravação, né, de som. E a partir daí eles foram criando tanto conteúdo que chegou num determinado momento, um deles disse assim, a gente está aqui direto de Rondonópolis e no fim de semana a gente se instalou equipamento, vem comigo ver o que a gente fez. Então, isso é um empoderamento de comunicação que gera lá na frente. O que aconteceu? Essa websérie virou um produto das reuniões do conselho de administração, tanto da empresa quanto da holding. Por quê? Porque era uma informação que não só tinha o carisma e a memória afetiva, a presença daquele profissional, como tinha quanto que era investido, qual é o impacto para a sociedade, quanto dava de retorno para a empresa, qual o andamento da obra e o que aquilo significava para o país. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a engajar a comunicação interna, transforma essas pessoas em agentes de comunicação e, consequentemente, a tua comunicação externa, né? Quando eu chego lá para um parlamentar ou eu chego, né, para um veículo de imprensa contando uma história que realmente faz sentido, né, que cria um significado para aquilo ali, a gente consegue virar um pouquinho essa chave. Foram inúmeros cases, a gente vai compartilhar depois lá no YouTube da EnergyCon. Tem muitas histórias bacanas sobre isso, Lili. E essa história que você está contando é a gente tangibilizar a reputação. Né? Lá atrás, quando a nossa comunicação ainda era do assessoramento e era só do jornalismo, a gente costumava dizer que reputação era intangível.
né? Porque era muito difícil você mensurar, porque era muito esforço e às vezes uma publicação na imprensa você não tinha muito como tangibilizar o impacto. Hoje não, né? Até para tomada de decisão se vai investir ou não em projeto de comunicação, projeto de relacionamento ou de engajamento de públicos, né? Quem toma decisão sobre isso senta na mesa do financeiro, senta na mesa do conselho, né? E depois de tentativas frustradas, inclusive, né, de algumas empresas, de tentarem construir isso sem dados e fatos, né, acabaram abandonando o barco, né? Então a gente costuma dizer que a gente vive a era em que a reputação ela precisa ser tangível, né? O impacto ele não pode ser só mensurado pela ação que eu executo ou só pelo espaço de mídia e alcance que eu ocupei, né? Mas de fato em todas as vertentes da cadeia de geração de valor dos meus públicos, né? E quando você traz esse exemplo, né, que você teve os dados para poder apresentar e números e tudo mais, é exatamente isso, né? Como é que a gente torna isso a nova prática do mercado? Porque é isso que vai determinar o valor do nosso investimento, né? E que espaço que a gente vai ocupar dentro da tomada de decisão. Se é só o espaço da execução ou se é o espaço de quem está lá pensando a estratégia, né? E é quando de fato a gente coloca a estratégia na mesa, né? Porque uma das dores, né, das áreas de comunicação e de relações institucionais é fazer com que a alta liderança entenda que nós somos estratégicos. E para parecermos estratégicos, né? A gente precisa ser realmente. Então, quando a gente se coloca nesse lugar da estratégia, entregando, né, com esse olhar, aí realmente a gente consegue consolidar e trazer a comunicação para fóruns onde nós não estávamos antes. Então, ao invés de nos chamar só para comunicar aquele projeto novo lá no final, olha, vai ser inaugurado, né, o processo, a gente começa a ser chamado para as primeiras reuniões. E nós, né? Como que a gente vai fazer? A gente sabe que é o espaço que a gente quer ocupar. Não é só porque a gente quer, porque de fato a comunicação e a reputação cada vez mais representam ativos de impacto no negócio. O que a gente tem visto aí é que uma crise na internet, o que ela pode causar, né, numa queda de uma bolsa, né, de uma empresa que está listada numa bolsa, perda de ações. Então, a gente parte da ideia de que a reputação é sim tangível, só que cabe a nós, né, especialistas de comunicação, a traduzirmos aquilo que está muitas vezes numa ação isolada ou no engajamento não percebido em fatos e dados reais, para que a gente não só comunique, não só engaje, mas que a gente mostre, olha, esse seu engajamento gerou o retorno Y, né? Aqui a gente economizou tanto, né? Ou seja, o tempo todo a estratégia do negócio, que muitas vezes está atrelada ao financeiro, né? Mas também a estratégia de engajamento e de resultado de impacto social que está vinculado a todo esse universo que a gente está atuando, né? E para a gente encerrar aqui o nosso debate, eu queria abrir para você, tá, Ana Paula, falar um pouquinho para a gente. O que você está enxergando aí de desafios futuros para essa comunicação do setor de energia, esse setor que já lidera a transição energética, né? E a transição energética no Brasil que já lidera a transição do mundo. O que você enxerga de desafios próximos aí que a gente vai precisar olhar? Eu acredito que a gente precisa olhar com mais carinho para as comunidades mais vulneráveis, porque é para elas que a transição energética vai fazer total diferença, porque elas são as mais impactadas com as mudanças climáticas. Então, se a gente não fizer nada hoje, a gente já está sentindo os efeitos nas enchentes que tem, nas chuvas fora de temporada ou nas secas. Então, assim... A questão climática está posta. Está colocada, está na mesa. E a gente precisa fazer algo para mitigar um pouco desses efeitos. E para que aqueles mais vulneráveis não sofram, porque a gente vê que quando acontecem, por exemplo, enchentes, quem são os mais afetados são a comunidade mais vulnerável. Então, assim, o grande desafio é fazer com que outros governantes consigam enxergar, olhar para essa comunidade e enxergá-la para fazer realmente essa mudança no uso das fontes, por fontes limpas e renováveis, porque isso também traz retorno financeiro para o Estado, porque, querendo ou não, a gente está vendo todo o debate sobre o sequestro de carbono hoje. A gente até quando compra uma passagem, por exemplo, de avião, já vem escrito lá quanto você deixou de emitir de carbono, porque isso é um fator econômico relevante e cada vez mais vai se tornar mais relevante, mais presente.
E a gente precisa olhar para essas comunidades que são as que mais sofrem para mostrar para elas e para as outras que entrar na transição energética vai fazer a diferença, e não só econômica, mas também social, política, de governança e de sustentabilidade para nós e para as futuras gerações, porque a gente tem que pensar também que o que a gente está construindo hoje não é só para a nossa geração, mas para as futuras, para os nossos netos, bisnetos que vêm por aí. Então, que mundo a gente quer deixar para eles? É isso que eu acho que vai ser o maior desafio, tentar conscientizar os governantes, porque a gente vê aí uma crescente de alguns chefes de Estado que vão contra, e isso tentando o negacionismo das mudanças climáticas, dos efeitos que tem isso na nossa sociedade. Então, acho que é tentar mostrar para a população que isso é uma realidade e que precisa ser feito algo para mitigar esses efeitos negativos. Eu acho que esse é o principal. Empresarial ocupando um espaço de influenciar a política pública. Né? O setor privado, as empresas, os especialistas assumindo essa posição de letramento, né? De compromisso, porque isso é, assim, mais que a gente tenha, né, uma visão negacionista, o que a gente está vendo no mundo é cada vez mais a sustentabilidade comandando a tomada de decisão de investimentos, né, de transações, né, de acordos bilaterais. Então, está posta essa situação, cabe a nós decidir que moldagem de futuro, né? Porque a reputação não é só o que a gente constrói hoje, né? Qual é a percepção de futuro que a gente quer trazer, né? Vai não dá para regredir, né? Porque não vai passar muito por isso, né? Não tem para onde a gente voltar, até porque é uma questão de sobrevivência, né? De existência da humanidade, né? Mas como é que a gente engaja, constrói, conversando, inclusive num ambiente polarizado, que é o que a gente vive, né? E muitas vezes a gente, como gestor de reputação, tendo que entender, você falou muito de escuta, né? Onde é que a gente enxerga quais são os anseios, quais são os medos, e a gente percebe que há um descolamento entre a gestão e quem toma decisão de ISG e quem está apostando na comunicação. Então, os interesses não estão equilibrados, e eu acho que a partir do momento que essas coisas estiverem mais integradas, esse negócio tende a ser mais valioso. Concorda, Michele? Concordo, Flor. Acho que ontem a gente teve uma das palestras da Vânia Bueno, né, que lançou o livro, né, da Comunicação e Governança, e ela fez um relato muito bacana sobre a história da humanidade e com um olhar muito focado nas transformações, né, nas grandes transformações. Então, como é que a gente teve a ligação entre energia e comunicação? Então, tu vem aí desde a história do carvão e da forma como a gente chegou na escrita e as grandes transformações sempre ligadas, né, nesse roteiro da humanidade. E hoje, de novo, né, a gente tem aí essa comunicação digital, e aí teve um momento muito bacana que diz assim, mas esse negócio de inteligência artificial, e onde que a gente vai parar? E aí ela disse assim, eu sei onde é que vai parar. Se tirar energia, acabou. Né? Você não tem energia, você não consegue avançar em nenhum processo, né, de tecnologia ou de pesquisa ou qualquer coisa parecida. E aí é um grande abismo, né? Porque você tem aí a necessidade de ter energia para data center, né, que hoje é um grande desafio. Sim. Você tem a questão do armazenamento e ao mesmo tempo você tem uma população absolutamente vulnerável, né? 700 milhões, a gente falou aqui, né? São pessoas que não têm acesso nenhum e que a gente precisa trazer, porque isso significa, e aí eu vou resgatar aqui, acho que a Ana Paula vai lembrar, a gente teve um dos grandes projetos mundiais de universalização da energia, que foi o Luz para Todos, e na época eu trabalhava numa empresa que atuava na Amazônia, com esse projeto, e significa você mudar a vida das pessoas efetivamente, porque a pessoa poder tomar um leite gelado do dia seguinte. É muito e mais do que um leite gelado, é a pessoa poder guardar o peixe que pescou e começar a pensar em, de repente, produzir alguma coisa para vender. Sim. Então, você muda toda a estrutura social com a energia. Então, mas às vezes acho que a gente esse só desafio... percebe a presença na ausência. Na ausência, exatamente. Falta. A não energia... Está tão ligado no nosso dia a dia, a gente usa para tudo, mas é algo que realmente a gente não percebe, né? E a gente não quer comunicar só na hora que falta, né? A gente não quer mostrar que a gente é importante
só quando falta, né? Então a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo uma comunicação próxima, uma comunicação que alcance, Proativa. né? Proativa, presente, né? A gente sabe que a gente viveu uma grande grande crise de confiança nas instituições, né? Essa questão tecnológica traz todas as empresas para o paredão, né? Para dentro de uma casa de vidro. E isso fazendo com que a gente seja cada vez mais transparente, né? Então, eu não tenho mais opção de ser transparente ou não. A transparência é parte do meu contexto. Agora, eu preciso saber o que eu quero mostrar, né? O que essa transparência líquida vai mostrar o tempo todo. Né? Então... E não ficar só no discurso, né? Exato. Ter a prova real ali na mudança da comunidade, na conscientização da população sobre as mudanças. Os dados precisam ser apresentados. Exatamente. Né? Bom, gente, eu ficaria mais um tempão nesse debate, né? Mas a gente chegou ao fim do nosso Arena de Ideias. Quero agradecer a Ana Paula por ter participado e contado bastante pra gente sobre Itaipu, mas eu quero saber mais. Michele, por sempre nos acolher nesse evento, por ser uma parceira que acredita no poder da comunicação para transformar cada vez mais o setor de energia. Né? Agradecer a vocês. Obrigada. E a você que ficou aqui com a gente. Espero te encontrar em outras edições e até a próxima edição. Tchau, tchau. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.